Olá, ótima noite, sejam todos muito bem-vindos, seja muito bem-vinda a mais esse nosso Falando de Negócios, esse nosso programa semanal sobre empreendedorismo, sobre negócios no varejo, que acontece aqui toda quinta-feira, às 21h30, em transmissão simultânea pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram. E depois a gente deixa aí gravado nessas três plataformas, para quem chegou atrasado, quer assistir o que passou antes, ou então quer revisar, né, quer assistir novamente aquilo que já aconteceu, então fica depois gravado nas três plataformas. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda todos vocês aí. Vamos começar logo aqui o nosso conteúdo. Como eu disse em outros momentos, eu não fico esperando as pessoas entrarem na live para a gente poder começar, a gente já começa logo com o conteúdo mesmo, porque afinal de contas, se você estiver assistindo gravado, vai ficar meio chato ficar ali esperando a live começar. Então vamos entrar logo no conteúdo de hoje. E hoje o nosso tema são os 3 fatores para o sucesso de uma empresa. O que será que eu quero dizer com isso, né? Quais serão os 3 fatores, os 3 pilares de sucesso de uma empresa? Antes de começar, eu só quero te fazer um pedido especial para que você me ajude a convidar outras pessoas para participar da live aqui com a gente. Então já manda o link dessa live para outras pessoas que estejam aí na área do varejo, na área do comércio, que sejam empreendedores, líderes de vendas ou então vendedores. Já convida essas pessoas para participarem aqui com a gente também. E se você estiver assistindo gravado, manda o link desse vídeo para outras pessoas, para a gente contribuir com outras pessoas também, tá certo? Então vamos começando logo aqui o nosso conteúdo de hoje, falando então sobre os 3 fatores para o sucesso de uma empresa. Entrando logo no assunto de hoje, tá bom? Então um grande abraço aí para você e vamos seguindo aqui. Gente, tenho certeza que para todo profissional ou para todo empreendedor que já tem aí um tempo de experiência, que já está no mercado há um tempo, é muito claro que existem muitos fatores. Tá? A ideia aqui é trazer 3 para você, a gente conversar sobre 3 fatores hoje, 3 fatores que eu considero fundamentais para o sucesso de qualquer empresa, mas é claro que existem muitos fatores. Tá? Eu não tenho a pretensão de trazer todos para você aqui hoje, mesmo porque a gente não tem todo o tempo do mundo. Né? A ideia é a gente poder falar um pouquinho sobre os principais aqui, que eu considero como os principais fatores. Tá? Mas é claro que existem sim muitas coisas, tanto internas quanto externas, muitas coisas que contribuem ou então que criam obstáculos aí para que o negócio funcione. Nós vamos abordar aqui aquilo que eu entendo que sejam os 3 principais. Tudo bem? Então vamos seguindo aqui. Então, claro para todo mundo que eu sei que existem outros fatores que a gente não vai abordar todos eles aqui hoje, tá certo? Existem muitas coisas de verdade. Como é que normalmente as coisas acontecem hoje, né? Não hoje, né? Mas como é que as coisas acontecem no varejo, acontecem aí nas empresas? O cara vai lá, tem ou um sonho, um desejo de montar um negócio, ou então age por necessidade, né? Porque perdeu o emprego, precisa de uma nova fonte de renda e monta uma empresa. Então normalmente são esses 2 fatores que impulsionam a abertura de um negócio. Ou um sonho, um propósito de alguém por realizar alguma coisa, ou então a necessidade de buscar uma receita, né? Ficou desempregado, precisa buscar uma nova receita. Bom, independente de qual seja a sua razão, independente de qual seja a razão pela qual a empresa onde você trabalha hoje foi fundada, normalmente nós vemos aí os empreendedores agindo bastante na intuição, né? Juntando uma experiência anterior de alguma função, de alguma profissão, juntando um pouco mais de conhecimento empírico e abrindo no peito e na raça na maior parte das vezes. E aí, infelizmente, o que a gente costuma observar, né, são as estatísticas aí que Sebrae e IBGE divulgam sempre pra gente, que é uma mortalidade muito grande das empresas. Né? A maior parte das empresas não sobrevive aos primeiros 2 anos, aos primeiros 5 anos. Eu já disse para você aqui outro dia que menos de 25% das empresas chegam a ponto de passar da marca de 10 anos. Né? Então, só para ficar claro aqui o quanto é desafiador esse mercado. E muito disso acontece por conta disso mesmo, por causa disso. Dessa falta de preparo prévio, dessa falta de planejamento anterior. Né? Já contei aqui para você em outros momentos que eu já passei por isso. Né? Já tive por 3 oportunidades, já tive meu negócio e por falta de planejamento ou por falta de outros recursos, como por exemplo um fundo de reserva, né, para a gente manter um fluxo de caixa, né, o capital de giro, por alguns fatores aí, os negócios acabaram entrando para a estatística do Sebrae. Então, a maior parte das empresas hoje, quando abre e passa por esse desafio. Né? Mas aí, conforme vão
persistindo, né, aquelas empresas que continuam no mercado, o empreendedor vai adquirindo experiência, vai aprendendo com os próprios erros, com os próprios acertos, com as experiências dos outros, vai observando, afinal de contas, está todo mundo aí buscando aí o seu resultado. Então, não existe ninguém ingênuo no mercado, né? Você entra no mercado sempre buscando os melhores resultados, então não vai ficar ali esperando tudo acontecer. Vai buscar, vai fazer do seu jeito, vai fazer da forma como você entende que é possível, da forma como você entende que é melhor, e não tem nada errado com isso, né? Cada um vai fazendo as coisas da forma como entende que deve fazer. Porém, muitas vezes alguns detalhes vão passando despercebidos, algumas coisas não são bem preparadas, e aí acaba que as empresas vão ficando pelo caminho, né? Vão perdendo receita, vão perdendo rentabilidade, vão perdendo competitividade, vão sendo engolidas pela concorrência, e aí vai ficando cada vez mais desafiador. E quando a gente entra num momento como esse, que nós estamos agora, né, dessa crise tão forte de mercado, né, fase vermelha numa boa parte do nosso país, empresas com as portas fechadas, atendendo de um jeito que não estava habituado, fica ainda muito mais complicado se não tem as bases bem estruturadas, né, se as bases do negócio não estão bem estruturadas. Tá? Algumas pessoas que estão no mercado hoje aprenderam na prática, outras aprenderam também com a teoria, mas muitas não estão 100% preparadas. Bom, se bem que 100% acho que nenhum de nós vai estar nunca, né? Mas muitas vezes não estão muito seguras do que estão fazendo, não construíram as bases do negócio e aí acaba ficando mais difícil de verdade. Então a minha intenção aqui hoje é ajudar você a fortalecer essas bases, a fortalecer as bases do seu negócio, as bases da sua empresa, para alcançar melhores resultados, tanto em vendas quanto em lucratividade, né? Então a gente vai falar bastante sobre a base aqui hoje, tá bom? Porque existem muitos fatores mesmo que são importantes para uma empresa, mas não tem como eu ter a pretensão de trazer todos para você aqui hoje. Vamos falar da base, tudo bem? Então só para a gente poder alinhar, para a gente poder entender, existem muitas teorias, tá? Quando eu falo de teoria, não é aquilo que é dissociado da prática, mas vamos colocar melhor a frase então. Existem muitas formas de se fazer, muitas formas de olhar para o negócio. Tá? A gente vai estudar, por exemplo, estudar marketing, você vai ver que existe um embasamento de marketing que fala que todo negócio tem 4 pilares, que tem 4 P's, uma teoria do Philip Kotler. Então, tem 4 pilares, né, que é produto, preço, praça, que é a localidade, né, a localização da empresa, e promoção. Não promoção no sentido de liquidação, mas promoção no sentido de promover o negócio, de divulgação. Tá? Então, existe um entendimento de marketing que trata o negócio por esses 4 pilares. E aí existem outras formas de você entender o negócio. Já existe hoje, por exemplo, não só 4 P's, mas 8 P's, que aí que engloba não só produto, preço, prazo e promoção, como eu disse agora, mas envolve pessoas, processos, posicionamento e performance. Então, subdivide o olhar para o negócio em uma série de fatores. Não tem nada certo, não tem nada errado, cada um tem uma forma de observar o negócio e dessa forma é muito mais complexo, né? A gente subdividir o negócio em várias áreas, poder analisar cada uma delas e ver como fortalecer o negócio aí. Então eu quero simplificar um pouco para você aqui hoje. Não vamos falar de 4 P's, não vamos falar de 8 P's, vamos simplificar um pouco aqui. Vamos falar de 3 pilares, né? Seriam 3 P's, né? Vamos falar de 3 pilares fundamentais, 3 fatores fundamentais para o negócio. E eu subdivido então o seu negócio de 3 formas: produto, processos e pessoas. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso. Por enquanto só vou citá-los para você. Tá? Então nós vamos falar hoje de produto, de processo e de pessoas. Agora, por que a gente vai falar disso? Por que a gente vai falar das bases, né, como já anunciei aqui para você? Você consegue começar a construção de uma casa, a construção de um edifício, se não for pelo alicerce? Não, né? Não dá para começar as paredes, não dá para começar pelo telhado, se a casa não estiver bem alicerçada. E com as empresas é da mesma forma, não tem como ser diferente. Se as bases do negócio não estiverem muito bem calçadas, acontece de entrar nas estatísticas do Sebrae, infelizmente. Então é preciso calçar muito bem esses pilares aí do negócio. Para você poder, ao longo do tempo, por mais que enfrente uma crise, ter condição aí de trazer o cliente que está mais distante, de manter uma carteira mais forte, de ter mais consistência nas vendas, de ter uma lucratividade que pague o seu negócio. E falando de lucratividade, eu vou até fugir um pouco do roteiro aqui,
para poder citar um exemplo disso, do quanto isso é importante e quanto eu bato na tecla da lucratividade todo dia, né? Tive um exemplo muito forte essa semana, inclusive, quase virou uma discussão, se não tivesse estrutura psicológica para isso, né? Com alguém interno da empresa, questionando o fato de não entregar para o cliente direto o preço, o melhor preço que a gente pode fazer. A gente está numa pandemia, o cliente está todo mundo sem dinheiro, a gente precisa oferecer o melhor preço, senão por que o cliente vai fazer com a gente e tal. Olha, entenda o que eu estou te dizendo. A gente pode chegar no melhor preço? A gente pode. Só que o que sustenta essa operação aqui é fazer a gente ganhar dinheiro. A gente precisa de lucratividade. Não adianta eu só vender e não ter lucratividade. Então, vamos trabalhar primeiro dentro do preço que a gente entende que é o mais interessante, que é o mais viável, que sustenta a nossa operação, é o preço que a gente entende que ele que deve ser praticado, e aí, se for necessário, a gente tem a carta na manga para negociar isso, se for necessário. Se a gente perceber que vai perder a venda, você tem margem para negociar com o cliente. Então, só quis sair um pouquinho do roteiro aqui para poder frisar para você o quanto é importante que as bases estejam alicerçadas. Se estiver muito solto, você acaba trabalhando e não vê dinheiro no caixa, as coisas não funcionam, né? Então é preciso trabalhar faturamento, trabalhar rentabilidade. Mas vamos seguindo aqui, se eu fugir demais do roteiro, depois a gente não consegue voltar aqui, e aí você vai ficar aí reclamando de não tá atingindo o tema do dia, tá bom? Então vamos seguindo aqui. Agora, eu sei que nem tudo são flores, né? Eu estou aqui para te ajudar aí a criar mais sustentação do negócio, mas eu sei que nem tudo são flores. Nem tudo vai dar certo sempre. Nem tudo vai dar certo. É verdade. Muitas vezes você faz tudo do jeito que acha que está certo, tudo da maneira que entende que é a melhor. Por exemplo, no exemplo que eu citei agora há pouco para você, eu vou lá e ofereço o preço que eu entendo que é o justo, e o cliente pode não concordar comigo, né? O cliente pode não concordar com você. Você faz toda a sua operação direitinho e aí existem fatores que você não controla. Então, às vezes, algumas coisas realmente dão errado. E é normal isso. Então, por mais que eu esteja aqui para dar dicas para você, para poder fortalecer o seu negócio, pode ser que em algum momento você aplique isso e acabe não tendo o resultado que você espera, porque tem outros fatores aí. Tá? Me lembrei agora de uma frase que eu uso sempre, que faixa de pedestre não é campo de força. Eu já vou explicar isso para você. Existe aí no nosso Código de Trânsito, existe um entendimento aí das pessoas de que quando o pedestre chega na faixa, que o motorista tem que parar. Né? Não vou questionar isso, não estou contestando. O motorista tem que parar. Porém, pensa comigo, quem é que está sob o maior risco de acidente entre o pedestre e o motorista de um carro? Vamos supor que o motorista não cumpra as leis de trânsito e que ele passe direto e ele atropele o pedestre. Ele pode ser condenado à prisão perpétua, porém, se ele tiver, infelizmente, matado o pedestre, quem levou a pior foi o pedestre. Então, o que eu costumo dizer é que faixa de pedestre não é campo de força. Por quê? Se eu sou o pedestre, por mais que seja o meu direito passar, tá também no meu direito e no meu dever, dá uma olhadinha para o lado primeiro, né? Dá uma confirmada primeiro se realmente o motorista do carro vai parar, né? Não vai andando de uma vez e a gente está careca de ver as pessoas simplesmente atravessarem na faixa de pedestre sem olhar para o lado, sem prestar atenção se o motorista está vendo. Ah, mas ele tem que parar. Ok, ele tem que parar. Mas e se ele não para? Quem leva a pior? Fábio, por que você está falando de faixa de pedestre, motorista, código de trânsito? Você está ficando louco? Não, já vou trazer aqui para a realidade para você. Mas tá claro para você isso? Assim, é preciso que a gente se atente aos riscos. Né? Então, por que eu estou dizendo que faixa de pedestre não é campo de força aqui para nós? Porque nada é 100% garantido. O código de trânsito e a faixa de pedestre não garante a vida do pedestre se ele botar o pé na faixa e o motorista passar direto. Não garante a vida dele. Então é preciso tomar alguns cuidados. Então quando eu trago aqui para você os 3 fatores que eu considero como sendo os principais, quando eu venho explicar para você aqui os 3 fatores que vão fortalecer as bases do negócio, as bases da sua empresa, não significa de forma alguma que isso é 100% garantido para você.
Que se você cuidar desses 3 fatores, o negócio vai prosperar, que você vai faturar milhões e a empresa não corre o risco de quebrar. Não estou garantindo isso para você. Porque existem muitos fatores que a gente não controla, existem muitos fatores que são externos, então você precisa no dia a dia saber lidar com eles também. A minha intenção aqui é te ajudar a fortalecer para diminuir os riscos, fortalecer para te ajudar a avançar, fortalecer para te ajudar a reunir outros fatores também, mas não tenha a pretensão de achar que isso aqui vai resolver todos os seus problemas, que vai resolver todos os problemas da sua empresa, da sua carreira, das suas vendas. Não ter essa pretensão, porque eu não tenho varinha mágica, ok? Então, compreendido? Vamos seguindo aqui, né? Então, faixa de pedestre não é campo de força. Sempre que tiver um pedestre pisando na faixa, você vai lembrar de mim agora. Faixa de pedestre não é campo de força. É porque existem, então, muitos fatores que a gente não controla. E aí, eu vou te dar um exemplo de um fator aqui. Eu citei isso numa live anterior aqui. Algumas semanas atrás, eu tinha ido tomar café. Eu parei o que eu estava fazendo e fui buscar um café. Falei, não, preciso esfriar a cabeça. Fui buscar um café. E aí, nesse momento, chegou um outro, né, um colega de trabalho, e ele estava comentando sobre um dos nossos vendedores. Poxa, mas o fulano, não sei o que e tal. E a gente estava num processo de treinamento. Ele falou, porque o fulano não tem jeito e não sei o que. Falei, cara... e falando assim para mim, Fábio, você tem que dar um jeito nele. Falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Vamos supor que eu fosse o melhor treinador do mundo, o melhor treinador de vendedores do mundo. Se a pessoa não quiser aprender, se a pessoa não quiser colocar em prática, se a pessoa não tiver a visão de que ela precisa melhorar, não vai acontecer. Não vai acontecer. É preciso querer, é preciso entender que você tem que melhorar sempre. É preciso entender e aceitar que por melhor que eu seja, eu tenho muito para aprender. Tenho muito para aprender. Eu posso aprender comigo mesmo, eu posso aprender lendo, eu posso aprender assistindo uma live como essa, eu posso aprender vendo vídeos na internet, eu posso aprender fazendo cursos online, eu posso aprender fazendo cursos presenciais, palestras, workshops, eu posso aprender numa imersão, eu posso aprender de um monte de jeito, eu posso aprender na prática, com uma consultoria, com um coach, eu posso aprender de um monte de jeito. Só que eu só vou aprender se eu quiser. E assim é com todo mundo, assim é com os vendedores da sua empresa, assim é com você, assim é com cada pessoa que você conhece. Só vai evoluir, só vai aprender se quiser. Se tiver realmente a intenção e a percepção de que aquilo é importante. Senão não vai funcionar. Isso já é um fator para você. Então eu posso trazer todos os principais, vamos supor que não fossem só 3, que eu estivesse trazendo para você aqui 10, 15, 20, 50 fatores importantes, essenciais para o negócio funcionar. Se você, se a sua equipe, se a galera aí da sua empresa não tiver com vontade, não tiver essa percepção da necessidade de evoluir, da necessidade de aprender, da necessidade de botar tudo isso em prática, não vai acontecer. E eu não tenho a pretensão de resolver todos os seus problemas, tenho a intenção de botar uma pulga aí atrás da sua orelha, né? de cutucar para você no dia a dia refletir, no dia a dia provocar a sua equipe, no dia a dia se provocar a observar o que está acontecendo na sua empresa, observar como é que estão esses fatores aí, observar se tudo está sendo cuidado, se os detalhes estão sendo cuidados. Tá? Eu não vou resolver tudo aqui, mas a intenção é te provocar, fazer com que você no dia a dia possa observar esses fatores aí, tá bom? Então vamos seguindo aqui. Acho que já ficou claro para você o quanto isso é importante, porém você tem que estar ligado, você tem que estar agindo no dia a dia, você e a sua equipe, tá? Eu fico pensando aqui também que de repente você pode estar aí refletindo assim, Fábio, peraí, tudo bem, mas nada do que você disse aí é novo para mim. Isso não é novidade, eu já sei tudo isso que você está falando, tudo isso é muito óbvio, tudo isso é muito claro para mim, e por falar em óbvio, não é por outra razão que quando eu publiquei esse livro aqui eu dei esse nome de Será que é óbvio? Eu não vi, a ideia não era fazer propaganda do livro para você aqui hoje, que ele estava do meu lado, eu lembrei desse assunto. É que o óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. Aquilo que é óbvio, que é muito claro, que é muito básico, que todo mundo deveria saber, mas que muitas vezes não pratica, que muitas vezes não faz no dia a dia, é o que compromete a maioria dos negócios, a maioria das empresas. Você acha que lá atrás, 10 anos atrás, mais do que isso até, quando eu montei a minha primeira empresa, na verdade, a primeira empresa foi em 2001, 2002, 2001 eu acho. Você acha que lá atrás, em 2001,
e aí depois, nas outras duas, eu não sabia a maior parte daquelas coisas que eu deixei de fazer. Eu não sabia que tinha que planejar, eu não sabia que precisava de capital de giro. Você acha que eu não sabia que precisava fazer pesquisa de mercado? Sabia. Só que eu não botei em prática naquela época. E a gente aprende com os erros, né? A gente aprende com os erros da gente. Não coloquei em prática naquela época. E aí o que aconteceu? Entrei para a estatística do Sebrae. E é por isso que eu estou aqui hoje apontando para você, ó, o básico tem que ser, o óbvio tem que ser dito, o básico tem que ser feito. Falei para você que a gente vai cuidar das bases hoje, porque nenhuma casa é construída começando pela parede ou começando pelo telhado. A gente tem que fortalecer o alicerce. Então, o básico tem que ser dito, o óbvio tem que ser feito, senão as coisas não funcionam. Então, que ótimo que se o que eu estou dizendo para você, você já sabe. Se o que eu estou dizendo para você está muito óbvio para você, que ótimo. Agora me diz, ou não diz, só reflete, tudo aquilo que você aprendeu até hoje, você aplicou? Tudo que você aprendeu até hoje, lá na escola, na faculdade, se você fez, ou em algum curso que você fez, tudo que você aprendeu até hoje você aplicou? Diz aí pra mim, coloca um joinha aí pra mim se você aplicou tudo que você aprendeu até hoje, ou então coloca pra mim, não apliquei. Só pra eu saber se está fazendo sentido pra você. Você aplicou tudo que você aprendeu até hoje? Tudo, 100% do que você aprendeu até hoje? Diz aí pra mim, pra eu saber se está fazendo sentido pra você. Você aprendeu tudo, aplicou tudo que você aprendeu até hoje. Eu não vou ficar esperando você responder, tá? Eu vou seguir aqui. Vou te dar só um conselho, né? Dizem que se o conselho fosse bom a gente vendia, não dava, mas eu vou dar do mesmo jeito. Se você assistir o mesmo filme 2 ou 3 vezes, muito provavelmente você vai ver coisas que você não tinha visto da primeira vez. Se você leu o mesmo livro 2 ou 3 vezes, muito provavelmente você vai pegar alguma coisa, algum aprendizado que não tinha brilhado para você da primeira vez. Se você assistir uma palestra pela segunda, pela terceira vez, né, com a mesma pessoa, muito provavelmente você aprenda coisas que não aprendeu da primeira vez. E aí tem uma frase muito antiga, já vou explicar por que estou dizendo tudo isso, mas tem uma frase muito antiga que é atribuída a um filósofo chamado Heráclito, não sei se foi ele mesmo que disse isso, mas é atribuída a ele, que diz que ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio. E a frase diz o seguinte, ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontram as mesmas águas e o próprio ser já se modificou. Fábio, por que você está filosofando aqui em plena quinta-feira à noite? Você está ficando louco? Não estou não. Na verdade, o que eu quero dizer para você, mesmo que você já tenha visto tudo isso que eu estou te dizendo, mesmo que você entenda que já sabe tudo isso que eu estou falando para você, você aprendeu isso 1 ano atrás, 2 anos atrás, 5, 10 anos atrás, você não é o mesmo que era quando aprendeu. Você já aprendeu outras coisas, você já teve outras vivências, outras experiências, ou você não aplicou aquilo que aprendeu. Então tudo isso vai fazer um outro sentido para você hoje. Por isso que o óbvio tem que ser dito e repetido. Né? Costumo dizer que os nossos vendedores mais experientes são os que mais falham no básico. Tá? Então por isso que eu trago para você de novo aquilo que talvez você já tenha aprendido. E aí tem algumas frases que vão reforçar isso, né? Que a repetição é a mãe do aprendizado, que a prática leva à perfeição. Então por isso que eu vou sim repetir, caso você já tenha aprendido isso que estou te dizendo. Tá? Bom, vamos seguindo aqui. Por falar em frase, existe uma frase também muito conhecida que é atribuída ao Albert Einstein, mas cá entre nós eu não tenho certeza também se foi ele que disse, porque é fácil atribuir frase a alguém que é muito conhecido, mas que a gente não sabe, não tem como provar se foi ele que disse isso, né? Uma frase atribuída ao Einstein que diz que insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar um resultado... Opa! Deu nó na língua, né? Insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Por que eu estou dizendo isso para você também? Porque se você, até hoje, está agindo do mesmo jeito aí no seu negócio, e aí você chega aqui na live, escuta algo que você acha que é óbvio, escuta algo que você acha que você já sabe, e aí você resolve continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, resolve tapar os ouvidos, tapar os olhos, porque acredita que já sabe, acredita que isso não vai te servir, você vai continuar tendo os mesmos resultados, ou então, eu ouso dizer que você vai ter resultados piores, porque com esse cenário de mercado que a gente tem aí fora, com a concorrência cada vez mais avassaladora, com o cliente sendo cada vez mais exigente, não aceitando o que ele aceitava antes,
talvez aquilo que você fazia antes vai ter hoje resultados inferiores ao que você teve no passado. Então é preciso realmente fazer diferente, né? E seguir só a sua intuição, desculpa, mas é uma receitinha para o fracasso, né? Então é preciso que a gente aprenda, que a gente estude, que a gente busque outras experiências, que a gente aprenda com os erros e acertos dos outros, que a gente reflita sobre o que está fazendo, para ver o que está dando certo, né? Então, para você fortalecer então aí o seu negócio, eu disse para você que a gente ia falar de 3 pilares, de três processos, né, fundamentais, aí, 3 fatores fundamentais, que é produto, processo e pessoas, né, os 3 P's aqui, isso é para poder simplificar. E essas 3 coisas têm que ser tratadas de uma forma coerente, né, de uma forma congruente, né, com alinhamento, né, com bom posicionamento. Por que estou dizendo isso para você? Vamos pensar aqui, ó. Produto. Eu não sei com que você trabalha, tá? Não sei quais são os produtos que você vende, que a sua empresa vende. Mas vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem aí uma loja que venda roupa feminina, né? Você vai ter concorrentes que são grandes magazines, que são lojas de departamentos, que vendem uma infinidade de produtos, não é verdade? Então, essa definição de que produtos você vai vender é um pilar importantíssimo para o seu negócio, sem sombra de dúvidas, né? Se você tem um negócio que vai trabalhar com uma gama muito grande, de variedade, de modelos, de cores ou de tipos de produto, isso é um pilar fundamental para você. Isso você já está careca de saber e certamente é uma das coisas com as quais você mais lida aí no seu negócio, né? De repor produto, de ver que produto vende, que produto que não vende, que produto que encara na prateleira, que produto que tem que ser promovido, que linha de produto está sendo lançada, né? Deve ser uma das coisas com as quais você mais lida aí no seu negócio no dia a dia. Você, os seus vendedores, a sua equipe, todo mundo, tá? Então esse é um pilar fundamental e que você certamente lida todos os dias. E daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais dele. Vamos pular para o próximo aqui só para a gente poder ir alinhando. O outro pilar aqui, o outro fator seria processo. E o que é processo dentro de uma empresa? É a forma de fazer, né? Não significa simplesmente alguma coisa ali escrita, estruturadinha, bonitinha, mas é o jeito de fazer. Então qual é o jeito que a sua empresa tem de fazer cada coisa? Qual é o jeito que ela tem de vender? Processo de venda? Qual é o jeito que ela tem de atender? Né? O processo de atendimento? Qual é o jeito que ela tem de trabalhar o financeiro? Então, os processos financeiros, enfim, processo é jeito de fazer, tá? Só para ficar mais fácil. Então, quais são os processos aí dentro da sua empresa, do seu negócio? Como é que você atua no dia a dia? Então, como eu já falei, na área de vendas, na área de atendimento, na área aí da contábil, na área financeira, na área de compras, quais são os processos que existem aí? E daqui a pouquinho eu vou alinhar todos eles. Vamos pular para o próximo, a gente já volta, tá bom? E pessoas, né? O terceiro fator aqui, o terceiro pilar, pessoas. Quando a gente fala de pessoas, a gente fala de 2 públicos, de um público externo e de um público interno. A gente fala do cliente, a gente fala de... não é só de cliente, né? Vai falar de toda a comunidade, vai falar dos fornecedores, mas principalmente de cliente, né? Fala de cliente e a gente fala do cliente interno, que a gente fala da equipe, dos colaboradores, dos seus vendedores, né? Então, basicamente, dois P's aí, né? É o P de pessoas, mas 2 segmentos aí de pessoas, que é o interno e o externo. Como é que a gente alinha esses 3 fatores? Eu costumo dizer que tudo tem que estar girando em torno do cliente, né? Tudo tem que estar girando em torno das necessidades, daquilo que o cliente busca dentro da sua empresa, que tipo de produto ele espera encontrar aí, quais são as expectativas dele, quando você vai elaborar os processos, por exemplo, tem que estar direcionados para aquilo que o cliente entende como valor. Então, se ele valoriza ou não aquele processo, se ele está disposto ou não a pagar um pouco mais para você ter aquele processo, isso faz ou não sentido para ele, você precisa repensar. Então, só para a gente ir alinhando, tá bom? Então, tudo isso tem que estar de forma congruente, tudo isso tem que estar alinhada, bem posicionada, ok? Então, esses 3 pilares são os fundamentais, que é produto, que é processos e que é pessoas. Você precisa estar alinhando esses 3 o tempo todo. Então, o mais simples, entre aspas, de todos eles, seria o P de produto, que é aquilo que você vai definir com que você vai trabalhar, que produtos você tem à disposição. Só que tem que estar alinhado com os outros, compreende? Principalmente com o cliente. Não adianta você comprar aquilo que você acha que é mais bonito, que é mais legal, que é mais interessante, que é mais lucrativo, que vende mais, que é o da moda, que é o lançamento. Não pode partir da sua cabeça, não é intuitivo.
Eu falei agora há pouco, não pode ser intuitivo, porque se o negócio for tratado de forma intuitiva simplesmente, é a receita para o fracasso. Então não pode ser só intuitivo. Né? Tem que estar alinhado com esse outro P aqui, com esse outro pilar, que é o cliente. As necessidades dele, aquilo que ele busca na sua empresa, como é que ele enxerga a sua empresa, quais são os desejos, os sonhos que ele tem, o que ele valoriza, o que é importante para ele. Senão, não funciona. Abrir uma empresa só para você, não precisa nem de cliente, deixa a porta fechada, fica você lá dentro, olhando para tudo que você tem aí dentro. Né? Idiotice isso que eu disse, mas seria idiotice você fazer isso também. Né? Então, é preciso alinhar aquilo que você vende com as necessidades e aquilo que o seu cliente está buscando. E a mesma coisa são os processos. Eu já falei aqui em outro momento que eu entendo, e é claro isso, que alguns processos que a gente tem na empresa, algumas coisas que a gente faz, né, novamente falando que processo é jeito de fazer, mas algumas coisas que a gente tem dentro da empresa são necessárias, independente do cliente estar ou não disposto a pagar por aquilo. Né? Então, por exemplo, se você tem dentro da sua empresa um setor de contabilidade, se você perguntar para o seu cliente se ele está disposto a pagar R$1 a mais que seja pelo produto porque você precisa de um setor de contabilidade, vai dizer para você que não. Tá nem aí por isso. Mas, se você precisa da contabilidade, vai ter que dar um jeito de custear isso. Então, só para ficar claro que existem processos que, infelizmente ou felizmente, você precisa ter independente daquilo que o seu cliente espera. Até aí, tudo bem. Tá? Mas é preciso que você observe se tudo que você faz na empresa, todos os processos que existem aí, o jeito de fazer, se tudo aquilo é algo que o cliente estaria disposto a pagar. Não estou dizendo que você vai cobrar mais por isso, mas o cliente estaria disposto a pagar para que você tivesse uma pessoa a mais, tivesse um colaborador a mais na empresa para fazer aquilo. Vou te dar um exemplo real. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, né, nossa empresa lá estava passando por um processo de uma consultoria de processo. Então a gente estava avaliando se todos os processos da empresa estavam otimizados, né? Estavam buscando a forma de otimizar esse processo. Todos eles eram úteis, se todos eles geravam valor para o cliente, se alguma coisa poderia ser aperfeiçoada, se a gente não estava desperdiçando recurso, tempo, dinheiro, né, para poder fazer aquilo. E aí encontramos algumas coisas, e uma das coisas que a gente encontrou ali é que a pessoa que fazia aquele procedimento de dar entrada em nota fiscal, por um entendimento de anos já, essa pessoa saía diversas vezes ao longo do dia de onde estava e ia até o setor contábil para levar as notas fiscais que já tinham sido dado entrada para serem conferidas. E aí a gente foi percebendo que ele fazia isso, 8, 10 vezes no dia e que a cada vez ele andava ali dentro da empresa, 60, 70 metros dentro da empresa para ir, para voltar, e no meio do caminho sempre parava ali 1 minuto ou outro para conversar com alguém, 1 minuto ou outro para tomar um café, para tomar uma água, para ir ao banheiro. Então, somando todo o tempo utilizado ao longo do dia só para essas idas e vindas, perdia-se algo em torno ali de umas 2 horas por dia. De 1h30 a 2 horas. E é muita coisa. Então, a gente mudou o processo. Parou de levar essas notas toda hora, passou a levar a nota só no final do dia. Então, reunia um volume maior de notas fiscais antes de levar isso para lá. Estou dando esse exemplo para você, para te mostrar que meu cliente não estaria disposto a pagar nem R$1 a mais para eu ter um colaborador a mais que tivesse que dar entrada em nota e levar para a contabilidade toda hora. Então é preciso que eu verifique se os meus processos estão alinhados com a estrutura toda. Alinhado com uma estrutura de custo, alinhado com aquilo que meu cliente valoriza, se eu consigo ter um preço competitivo de mercado, de acordo com aquilo que o cliente espera dos meus produtos, mesmo com um processo desse. Entende? Alguns processos eles te geram custos quase que invisíveis, né? A gente vai mantendo as pessoas na empresa fazendo coisas que talvez não sejam necessárias. Só que para manter essas pessoas na empresa, fazendo algo que não gera receita, eu tenho que embutir isso no meu custo, eu tenho que embutir isso no meu produto. Meu cliente está disposto a pagar por isso? Talvez sim, talvez não. Não estou falando que é para você sair demitindo as pessoas da sua empresa, não é isso. Mas que se você pode ter pessoas na sua empresa gerando faturamento ou reduzindo despesas, o que na contrapartida seria quase que o mesmo que gerar faturamento, você tem essas pessoas de forma otimizada aí. E aí o seu cliente está pagando por um produto que tem um preço mais justo, que tem um preço que ele valoriza. Né? Ele está enxergando mais valor e menos o preço.
Então, o processo tem que estar otimizado, tem que estar alinhado. Então, o processo tem que estar alinhado com o produto, tem que estar alinhado com as pessoas, o produto tem que estar alinhado com as pessoas, tudo tem que estar alinhado. Esses são os 6 fatores fundamentais, né? E eu costumo dizer que o pilar mais forte de tudo isso são as pessoas. Tanto as pessoas, tanto falando do cliente, quanto falando das pessoas, do cliente interno, falando da sua equipe, né? Costumo dizer, inclusive, que a maior força da sua empresa, é justamente a equipe. São justamente as pessoas. Se você tiver uma equipe forte, você tem uma empresa forte. Se você tiver uma equipe fraca, automaticamente você tem uma empresa fraca. Então aquela empresa que não treina a sua equipe, seja internamente, ou seja levando para um treinamento fora, seja trazendo alguém de fora ou montando algo interno, que não treina de alguma forma a sua equipe, vai estar automaticamente enfraquecida. Ela não tem como sustentar essa base. Estamos falando da base aqui, aquilo que pode parecer óbvio, mas que a maior parte das empresas não faz. Não treina a equipe, não estrutura o pilar principal da empresa, que é justamente o de pessoas. Não estrutura isso. Não alinha processo com o cliente, então não cuida do cliente. Não alinha processo com as pessoas, não cuida das pessoas. Não treina. Tá? Tem aqui, inclusive, acabou de entrar na live aqui, um grande abraço para o nosso amigo William. Falei para vocês de uma consultoria agora há pouco, foi justamente esse nosso amigo William que prestou essa consultoria. William, grande abraço, foi um grande aprendizado a consultoria de processo. Sucesso para você, excelente trabalho, muito bacana, de verdade. Bom, vamos seguindo aqui. Então, gente, se você não cuidar dessa base, que são as pessoas, você vai ter uma empresa fraca. E a gente vê que a maior parte das empresas está sofrendo exatamente por isso. Vamos olhar para esse momento maluco que a gente está vivendo hoje? Empresas com as portas fechadas, empresas tendo que trabalhar, se virar de pernas para o ar para poder sobreviver, para poder ultrapassar por esse momento de crise. Se você tem uma empresa forte, com uma equipe forte, processos alinhados, com custos bem enxutos, produtos otimizados ali para a necessidade, para os anseios do cliente, processos também, e uma equipe engajada que entende que precisa aprimorar, que precisa melhorar, que está buscando alternativas para você. Você não precisa ficar o tempo inteiro tentando sozinho encontrar alternativa de como vender no meio dessa crise maluca, como é que eu posso atender meu cliente, como é que eu posso chegar até ele. Mas não, você tem uma equipe preparada, uma equipe treinada, uma equipe alinhada. Sua equipe está alinhada com o cliente, a equipe está alinhada com o processo, a equipe está alinhada com o produto. A equipe sabe que produto você tem, que produto o cliente quer, como é que chega nesse cliente. A equipe vai te ajudar a fazer isso. Está engajada a buscar resultado. Eu fiz uma postagem hoje de manhã, eu fiz uma postagem falando sobre eficiência e eficácia. Eu disse o seguinte: sua equipe é eficiente ou ela é eficaz? A sua equipe faz as coisas da forma certa, da forma correta, ou a equipe faz as coisas de forma não só correta, mas de forma a buscar o resultado, de buscar o objetivo? Porque nesse momento de crise maluca, é justamente essa equipe que a gente precisa. Mais ainda, eu posso ter aquela equipe eficiente que faz tudo certinho. A equipe chega, vai entrar 8 horas da manhã, então ela entra 8 horas da manhã, a porta está fechada. Mas ela entrou 8 horas da manhã. E ela está lá dentro cumprindo horário, ela está lá dentro atendendo o telefone se alguém ligar, ela está lá dentro esperando se alguém chegar na porta, está fazendo tudo certinho, não está errando, né? Está cumprindo com as obrigações dela. Mas além de estar fazendo certo, ela está fazendo o que é necessário, está fazendo a coisa certa para o momento, está buscando o resultado, está te ajudando a manter o negócio forte, está te ajudando a buscar o cliente onde ele estiver, ou está esperando você dar instrução? Está esperando você apontar o tempo todo o caminho? Eu costumo dizer para minha equipe o seguinte: gente, eu posso estar do lado de cada mesa, eu posso ter uma função diferente, uma atribuição diferente da de vocês, eu posso ter estudado coisas diferentes de vocês, mas eu não sou o super-homem, eu não sei tudo, eu não vejo tudo, vocês veem coisas que eu não vejo, vocês estão diante do cliente e às vezes eu não estou, vocês estão atendendo o cliente no telefone, eu não estou lá junto. Então eu preciso de vocês, eu preciso desse feedback de vocês, preciso que vocês me ajudem a enxergar o que precisa ser feito. Vamos trocar informação, me ajude a fazer, me ajude a buscar. Estou sempre aberto, minha porta, mesmo que esteja encostada, está sempre aberta para vocês. Eu estou sempre ocupado, mas sempre disponível, uma frase que eu digo para eles sempre, né? Sempre disponível para a gente poder trocar informação e ver como de melhor a gente pode agir. Você tem uma equipe assim?
preparada, uma equipe que te traz ideias, que busca o resultado e que te ajuda a buscar o resultado, ou você tem uma equipe que fica o tempo inteiro esperando de você? Então, se a equipe está treinada para buscar o resultado, ou ela está simplesmente preparada a esperar de você, que é o líder, que é o gerente, que é o dono do negócio. E você que está me assistindo aqui, que não é o gerente, que não é o líder e que é o vendedor, como é que você age no dia a dia? Você busca o resultado por conta própria? Você está sempre esperando do seu gestor, está sempre esperando do seu líder? Você está buscando o resultado? Está buscando outras formas de trazer o resultado para a empresa? Afinal de contas, você sobrevive se a empresa sobreviver junto. Costumo dizer por aí que a gente não está no mesmo barco, que a gente só está na mesma tempestade, algumas frases de efeito, mas no caso da empresa é o mesmo barco. É o mesmo barco. E que para atravessar essa tempestade, algumas pessoas vão pulando do barco desesperadas, outras pessoas vão sendo deixadas aí em alguns ancoradouros, né? Vão sendo deixadas pelo caminho para que o barco possa ficar um pouco mais leve e atravessar a tempestade. Mas o que a empresa precisa não é jogar as pessoas para fora do barco. O que a empresa precisa é pessoas que ajudem a remar, que ajude a encontrar a posição do vento. E aí o que você está fazendo? Você está ajudando a encontrar a posição do vento? Ou você está esperando que alguém reme, que alguém te aponte o caminho? Então, trazendo de volta aqui, 3 P's. Produto, processo e pessoas. Tá ficando claro? Tá fazendo sentido? Me ajuda a saber se está fazendo sentido. O Ronaldo está dizendo aqui que não está fácil esse momento. Não está mesmo, Ronaldo. Não está fácil mesmo. Para a maioria das empresas. Algumas empresas estão nadando de braçada, algumas empresas já tinham um investimento muito grande, algumas empresas estavam preparadíssimas e estão passando por isso até crescendo. Algumas empresas estão crescendo bastante, já dei exemplos aqui de empresas que triplicaram o faturamento durante a pandemia. Mas para a maioria das empresas o momento é muito desafiador. Para as empresas e para as pessoas também. Muito desafiador. Empresas com horário reduzido, automaticamente com salários reduzidos, empresas vendendo menos, então quem vive de vendas vendendo menos, tendo menos comissão. Realmente o momento é de muito desafio. E é por isso, principalmente, que a gente precisa cuidar dessas bases. A empresa precisa cuidar das bases e precisa contar cada vez mais com as pessoas que estão ali. Porque se a gente esperar do diretor, se a gente esperar do gerente, se a gente esperar só dos líderes, não vai funcionar. Não vai funcionar. Hoje eu não lembro quem que me falou, estava conversando com algum fornecedor, e o fornecedor falou assim para mim, vi uma foto, na verdade, vi uma foto da minha sala, na porta da minha sala estava lá marcado gerente e ouvidor. E aí brincou comigo assim, que sujeito importante, né? Falei, cara, eu só tenho uma outra atribuição. Só tenho atribuições diferentes. Eu sozinho sou só o Fábio. Sozinho sou só o Fábio. E o diretor é a mesma coisa. O gerente é sempre só ele. Sem a equipe não funciona. Se a equipe não estiver junto, não vai funcionar. Então tem que haver essa junção de todas as pessoas. Por isso que a empresa tem que tratar muito bem esse P de pessoas. Preparando muito bem a equipe, com treinamentos constantes, tendo consistência disso para poder engajar a equipe. Ok? Tá fazendo sentido para você? Espero que esteja. Espero que esteja te ajudando. Agora, eu quero te dar um último conselho nessa noite, repetindo a frase de que se conselho fosse bom a gente vendia, não dava, mas eu vou dar o conselho mesmo assim, que você leva para junto de você e usa, por favor. Amanhã, você pode fazer amanhã, com tudo isso que eu te falei, faça uma análise, comece fazendo uma análise do seu negócio. Faça uma análise da sua empresa. Se você é o dono do negócio, o gerente, você vai ter mais amplitude de informação, provavelmente tem um mindset diferenciado, consiga ter uma visão mais holística. Se você não é o gerente, não é o dono, não é líder, mas mesmo assim você está aqui, se está aqui é porque está buscando, então para refletir. Reflita, faça uma análise sobre o negócio, sobre a empresa, sobre como estão as bases da empresa, como estão esses 3 pilares, como é que estão os processos da sua empresa, como é que estão os produtos da sua empresa e como é que está sendo tratado a questão das pessoas na empresa. Avalia isso amanhã. Para refletir um momento ali, tira um momento do dia e reflete. Reflita sobre isso. Como é que está e se está alinhado? Produto, pessoas e processo. Tem alinhamento disso? Tem alinhamento com esse momento que a gente está vivendo? Ou não tem? Os processos são algo que o cliente estaria disposto a pagar por isso? Gera valor ou não gera valor? Agrega valor ao cliente ou não agrega valor ao cliente? Ajuda a agregar valor à empresa e ao produto, aquele processo ou não?
Dá para otimizar algum processo na sua empresa? Dá para otimizar a questão dos custos da sua empresa? Os produtos que você tem são os mais adequados para esse momento? Mais adequados para esse perfil de cliente que você tem? Você sabe qual é o perfil de cliente que você tem? Você tem essa informação? Está claro na sua cabeça qual é o seu cliente ideal? Qual é o seu cliente principal? Quando eu falo de cliente ideal, cliente principal, eu lembro de um grande treinador de vendedores, que é chamado de Dr. Vendas. Ele costuma sempre falar disso. Quem é o seu cliente principal, seu cliente ideal? Você pode vir, não, eu vendo para todo mundo. Tudo bem. Qual é o principal público? Se você vende, você vende para 10 tipos de pessoas, mas um desses tipos é aquele para qual você vende mais. Então esse é o seu cliente principal. Todo o resto vai vir por consequência. Então se foque nele. Acho muito bacana esse entendimento dele. Então, qual é o seu cliente principal, seu cliente ideal? Você tem tá claro isso para você? Observa aí na sua empresa. Qual é o perfil de cliente que mais frequenta a sua empresa, que mais compra de você? Se foque nele. E aí quando você olha para os processos, pensando nesse cliente, nesse perfil de clientes, os processos que você tem são coerentes com esse perfil de cliente? São adequados? Processos de garantia, prazos de troca de produto, formas de atendimento, entrega. O perfil de cliente que você tem está adequado com esse tipo de prestação de serviço que você tem? É isso que ele está esperando? Está bem alinhadinho? Verifique isso. E verifique como é que as pessoas da equipe são tratadas aí dentro. Não estou falando de tratado no sentido de educação, não, tá? Estou falando tratado no sentido de aprimorado, no sentido de treinado, no sentido de evolução mesmo, de incentivo à evolução. Eu bato muito nessa tecla, já faz vários anos que eu encerro vídeos, que eu encerro lives, que eu encerro textos dizendo vamos juntos e evoluindo sempre. Porque esse é um propósito que eu assumi para mim, que é o de buscar o aprendizado, o aprimoramento de forma contínua. Tá? Eu não me conformo com aquilo que eu sei, não me conformo com a maneira como eu faço as coisas. Eu estou sempre buscando aprender e desenvolver. E é isso que eu quero levar para as pessoas. Eu posso saber pouco, eu posso saber mais ou menos, posso saber muito, não importa. Aquilo que eu sei hoje, certamente está anos-luz daquilo que eu posso saber ainda. Então a gente tem que estar buscando aprendizado. E o Vamos Juntos é porque eu entendo que essa troca de informações ela contribui muito. Eu contribuo com você, você contribui comigo. Mesmo que você não responda as minhas perguntas aqui, enquanto eu estou preparando essa live para você, eu estou aprendendo. Enquanto eu estou passando informação para você, eu estou exercitando. E aí eu estou aprendendo. Aí eu estou... a prática leva à perfeição? Eu estou praticando aquilo que eu aprendi. Então é nisso que eu acredito. Por isso que eu estou sempre aqui, de terça e de quinta-feira, ao vivo às 21h30. Na terça-feira, no programa Cara a Cara com o Cliente, falando sobre vendas e atendimento ao cliente. E na quinta-feira, falando sobre negócios, falando sobre empreendedorismo, negócios no varejo e empreendedorismo. Sempre aqui então às 21h30. E eu vou esperar você aqui então na próxima terça-feira, ao vivo às 21h30, no Cara a Cara com o Cliente. Vamos falar então sobre vendas e sobre atendimento ao cliente. E na quinta-feira, de novo, no Falando de Negócios, sobre então empreendedorismo e negócios no varejo, tá bom? Então, espero que tenha feito sentido para você, espero que tenha te ajudado de alguma forma, que te ajude a fortalecer as bases do seu negócio, que você possa levar essa mensagem para outras pessoas, ou contando o que você aprendeu, ou então encaminhando o link desses vídeos, dessas lives para essas pessoas, porque a live vai ficar gravada. Se você está no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, a live vai ficar gravada para você aí nas 3 plataformas, tá bom? Eu vou inclusive depois editar essa live aqui do Instagram para colocá-la no YouTube, porque eu percebo que a qualidade de áudio e de vídeo do Instagram tá melhor do que do YouTube e do Facebook. Então eu edito essa live aqui depois para poder colocar também ali no YouTube e no Facebook com uma qualidade de áudio e de vídeo melhor para você, tá bom? Então, de novo, como eu sempre encerro aqui os meus vídeos, as minhas lives, eu sou o Fábio Frasson, especialista em atendimento ao cliente. Eu desejo a você muito sucesso e resultados extraordinários. E aí sim, vamos juntos, evoluindo sempre, valeu? Até a próxima, boa noite, bom descanso para você. Tchau, tchau.